Eu vou chamar agora uma pessoa que eu sou muito amiga, mas ele não está aqui porque ele é meu amigo, ele está aqui porque ele é um dos caras mais brilhantes e um transformador. Tudo que ele fez dentro do mercado editorial foi, assim, tem antes e depois. Ele fundou a revista Trip nos anos 80 e mudou para sempre o mercado editorial brasileiro. Com vocês, Paulo Lima. Paulo, me conta uma coisa. Bom, nós estamos aqui fazendo uma jornada de conhecimento, falando de felicidade, e você foi um dos caras que começou uma transformação. Porque o Paulo, primeiro que ele pegou revistas, né? Primeiro, eu vou falar, o Paulo é surfista. Ele começou a fazer uma revista de duas coisas que ele adora, surf e mulher. Mas aí ele deu uma evoluída tão rápida, né? Porque eu acho que quando você começa a fazer o que você gosta, você também evolui rápido. E ele começou a criar temas. Ele percebeu que a vida é temática. Foi isso, Paulo? Olha, Bruno, acho que sim. Dá para expressar a nossa história dessa forma, acho que está bem correta. O que eu acho que, assim, na verdade, desde o início, o que me move é gostar de gente. Acho que a gente tem lá na Trip um monte de gente que vem atraído por essa coisa meio de antropólogo frustrado que a gente carrega, sabe? De querer mesmo entender a vida, entender como é que as pessoas se organizam, se juntam, se movimentam, migram, né? Essa talvez seja a grande força motriz por trás do que a Trip faz, né? E, de fato, a gente começou com um olhar muito atento, isso 31 anos atrás, né, para essas coisas que você falou, incluindo o surf. Não era só isso, mas, enfim, o surf tinha uma força muito grande, de fato, porque se a gente parar para pensar e deixar um pouco o lado comercial, que hoje está muito forte, tal dessa história, nada contra, é bom até que esteja, mas se você entender o que é o surf na história, ele talvez tenha sido uma das primeiras formas de expressão humana que tentaram reconectar a gente com a natureza, né? Muito mais do que um esporte ou uma forma de se manter ativo fisicamente, ele proporciona uma compreensão da natureza muito rápida, imediata, né? E custa relativamente barato para você entrar em contato com essa força gigantesca que é o oceano. E não é só o oceano, são os ventos, a lua, enfim, todas as forças da natureza. Você realmente precisa entrar em conexão com elas para poder fruir, né? Para poder aproveitar dessa história. Essa é a primeira lição, né? A segunda lição que ele te ensina é sobre a impermanência, né? No mar, você está sempre em contato com a morte, né? Por menor que seja a situação, por mais tranquilo que esteja o mar. Aliás, hoje, nesse momento, para quem não sabe, o mar aqui do Brasil está numa condição completamente atípica. É um dos fins de semana, nos últimos, sem exagero, 30 anos, um dos fins de semana mais poderosos da energia do mar hoje. Aliás, viraram navios, né? Mil questões aí, mas hoje é um dia muito especial para essa história. Mas mesmo que não seja um dia tão forte assim, você imediatamente entra em contato com um meio que você não domina, não é aquele onde você foi familiarizado desde o primeiro dia da sua vida, né? O meio líquido, e com forças que se movem através de mecanismos que você não conhece. Ou seja, a possibilidade de você se machucar ou mesmo de morrer é presente. E eu acho que a ideia da convivência com a finitude é um dos grandes segredos para você ter uma vida mais legal, mais rica, mais interessante, né? Claro, você transportar isso para a sua própria vida é você saber que a gente está aqui de passagem. Então, diz assim, eu vou desperdiçar minha vida reclamando, vou desperdiçar minha vida, sei lá, jogar fora. Se é uma coisa tão preciosa, não é isso? Você tem essa lembrança. Exatamente. Eu acho que se tem uma técnica recomendável para que a gente tenha uma vida boa, é lembrar que vai morrer. Isso ajuda muito a você tomar decisões um pouco mais razoáveis, né? Não se deixar levar por outras forças, por outras ilusões que toda hora estão tentando. Fazer escolhas, né, melhores. O próprio universo feminino, né? Você falou das mulheres e tal, quer dizer, de fato, a Trip sempre teve esse respeito gigantesco sobre o feminino, né? A ponto da gente, 16 anos atrás, lançar uma segunda revista só para estudar mais profundamente o universo feminino, que é a TPM.
Então, assim, de fato, começa com uma coisa meio intuitiva, né, de vamos mostrar essas possibilidades, esses outros canais, esses outros caminhos, e depois vai se abrindo, né? Tinha algumas outras frentes que a gente olhava já desde o início, mas o que interessa é essa vontade gigantesca de tentar entender um pouquinho da nossa existência, né? E um pouquinho além da câmera 1, né? Isso é o que move a gente brinca lá que a gente é antropólogo frustrado, né? E na verdade, perdão no meu francês, o nosso tesão é pelas ciências humanas, né? Que são aquelas tentativas do ser humano de desvendar os segredos da nossa existência. E aí você envereda pela psicanálise, pela psicologia, pela antropologia, mesmo pelas filosofias como o budismo, né? Filosofias como o budismo e outras, que tentam aí entrar nos becos, né? Nos intestinos, nos lugares que você normalmente não acessa, para tentar achar uma ou outra chavezinha que te deixem ter uma existência um pouco mais razoável, um pouco mais digna e, no fim, um pouco mais feliz, né? É incrível, porque são as coisas que realmente movem uma pessoa. Você compreender que você precisa ser curioso, você precisa ter amor pelo que te cerca, pelas pessoas, pelos objetos, pela vida, pelos animais, pela natureza. Você precisa ter essa ideia da impermanência e se entregar, né? Deve ser muito bom entrar num tubo, né? Olha, tubo é aquela... Explica primeiro o que é tubo. É quando a onda quebra, né, e forma um cilindro, né? Isso não acontece muito aqui no Brasil, só em alguns lugares. Depende muito da estrutura do fundo do mar. Em geral, isso acontece mais em fundos rígidos, de pedra ou de coral e tal. Mas a onda forma aquele cilindro e é possível você se encaixar lá dentro. Ali, olha, existe gente muito séria, universidades e tal, que já estudaram e falam enfim, em ideias, por exemplo, da mudança da relação com o tempo ali, quando você consegue aquele estágio. Tem a ver com estágios muito avançados de meditação, ou pessoas que conseguem se isolar numa montanha por tempos e tal. Quem consegue entrar ali, algumas pessoas, enfim, é possível que atinja estágios desse tipo da mente, né? Então, não é só uma situação incrivelmente bela, né? Eu acho aquilo semelhante a qualquer balé perfeito, ou qualquer música excelente. Acho que é um momento de arte, né? Em que você está interagindo com a natureza de uma forma muito radical. E há estudos desse tipo, né? De que a tua mente se descola para um outro lugar e tal. Enfim, esse esporte, como todos os outros, essa atividade, né? Eles são mágicos. Tocar um instrumento como esse que o Kim tocou aqui, eu infelizmente não sei o que é isso, né? Mas só de olhar, certamente você vai com a mente para um outro lugar, né? Kim, explica um pouco. Não, com certeza. É engraçado, assim, por acaso, a gente ter começado falando de surf, né? Porque a minha experiência com a música em geral, mas especialmente com esse instrumento, é que você está se conectando e você está surfando uma onda. A música já existe, né? Ela não está vindo de você, ela está vindo através de você, né? E aí essa coisa que você falou, você se conecta com algo maior. E assim, não tem um prazer maior do que isso. A sua mente normal, né, assim, os seus pensamentos, aquele fluxo para, né, é interrompido e você vai para um estado de ser muito mais pleno, né? E, poxa, de certa forma isso está presente em qualquer lugar da vida, né? Essas coisas, o surf, a música, são maneiras de praticar isso que deixam isso talvez mais óbvio, mais imediato, exatamente, né? Exatamente. Acho que eles são só ferramentas que te fazem perceber coisas que estão aí. Você não precisa surfar, você não precisa fazer esporte nenhum. Elas estão aí na porta do botequim, no ônibus, em qualquer lugar, né? Elas estão acontecendo. O problema é que, do jeito que a gente montou o modelo de vida aqui, você é convidado a não perceber isso, né? Em geral, você é dragado pela questão dos pequenos compromissos, das metas a atingir, do dinheiro, né? Essas energias são muito fortes e você acaba entrando num ciclo que essas verdades ficam ocultas, né? E você passa a precisar de ferramentas. Agora, na Flip, né, não sei se vocês viram, um dos principais convidados da Flip é um cara que ganhou o prêmio mais importante da literatura mundial e é justamente um repórter do New York Times que surfa de verdade, seriamente e tal. Quer dizer, é muito interessante, a literatura demorou alguns séculos para chegar nesse lugar, né? E ele é um dos principais homenageados, todo mundo
lá dos intelectuais, né, do universo literário e tal, todos, o surfista que escreveu uma coisa que abriu nossas cabeças, né? Qualquer pessoa que bota um calção e entra no mar já percebe isso, né? Então, tem ali uma força, né, extraordinária. E é interessante, quem estava aqui assistindo o nosso primeiro, né, antes do intervalo, exatamente a gente falou sobre tudo isso. O mindfulness, esse estar presente, esse estar no momento, essa atenção plena. O surf é, sem dúvida nenhuma, uma coisa que você não pode ter 1 milímetro de fração de segundo de desatenção. Obviamente, pode existir, você vai dançar, vai cair na onda, mas que pede de você isso. Não só, mas pede o desafio, né? E é um desafio maravilhoso, porque você está enfrentando o oceano, a natureza, você está na comunhão daquilo, mas é um desafio. E a vida da gente é permanente desafio. Bom, eu não achei que ele fosse ficar falando de surf, mas eu posso ficar falando de surf 8 horas aqui, que não vai me cansar. Provavelmente vocês irão embora. Não, mas é uma metáfora de qualquer outra coisa. Exato. Serve para qualquer vida, né? Não é só o surf. E é isso que eu queria pegar. Quer dizer, o sofrimento, ele é muito presente. Não se fala muito. Nas revistas de surf você não fala muito sobre o sofrimento. Você fala sobre os prazeres, sobre as vitórias e tal. Mas o sofrimento, a angústia e a imperfeição, eles estão completamente presentes, como estão completamente presentes em qualquer coisa que seja real e que envolva o humano, né? A condição do humano é a imperfeição. Então, o surf também, ele imediatamente te mostra os seus limites, aquilo que você não sabe. Eu tive o prazer de conviver uns 3 dias com um cara chamado Jerry Lopez, que é considerado o maior guru da história do surf mundial. Ele é uma unanimidade, ele é um cara que, quem conhece um pouquinho esse assunto, já passa a venerá-lo. É uma espécie de Buda do esporte. Então. E ele, inclusive, se deslocou, não mora mais na praia, ele mora nas montanhas do Oregon. Uma figura ligada a yoga desde os 15 anos de idade, ele deve ter uns 67 hoje. E ele é um gênio do esporte, né? Ele é um cara que entra no mar, parece que o mar para e oferece coisas especiais para ele, faz oferendas para ele, ele dança com as ondas, é um negócio muito louco. E aí fiquei lá 3 dias com o cara, né, convivendo. Foi um dos únicos ídolos que subiu no meu conceito conforme eu cheguei mais perto. E ele... Aquela história, né, de perto ninguém é normal. Então, esse cara de perto é incrível também. E ele me falou uma coisa que depois escreveu nos livros que ele publicou, algumas coisas do tipo, o melhor surfista do mundo é aquele que mais se diverte, né? E não importa o estágio que você esteja, sempre você será um aprendiz, porque tem muito a aprender, e ele chegou num estágio muito alto, ele seria um faixa coral, para quem conhece luta, é a faixa máxima, por exemplo, do jiu-jitsu, né, a faixa coral. Ele é um faixa coral, ele é o máximo que se conheceu de excelência numa atividade. E ele diz isso, ele fala assim, você é um aprendiz, sempre falta, eu sempre olho para características de outros surfistas ou para outras ondas que eu me sinto incapaz de igualar, portanto, eu tenho degraus para subir, né? Então, essa metáfora eu acho muito bonita, assim, muito gostosa de E é muito usar. interessante porque o mar é mudança constante, assim como a vida é mudança constante, é desafio permanente, exige atenção plena. Ao mesmo tempo, como ele disse, e como o Kim falou, você tem que ter essa fluidez, esse canal de saber se não enrijecer, mas ir com o fluxo e ter, ao mesmo tempo, essa comunhão e se divertir, que é exatamente o princípio de como a gente deveria viver no nosso dia a dia, não é isso? Eu lembrei de mais uma frase que o Jerry Lopez falou, que é exatamente isso. Eu falei para ele, eu estava com ele e com o Vic Muniz, em Nova York, fazendo um trabalho. Então, eu tive a honra de apresentar 2 gênios, né? Um das artes plásticas, um do surf. E o Vic perguntou, que era já um observador do Jerry Lopez, um admirador dele, falou, cara, como é que você consegue fazer aquilo? Daí ele falou assim, olha, é exatamente do mesmo jeito que você pinta. É ir lá e fazer a favor do que você sente. No meu caso, eu vou a favor da onda, eu não vou contra ela. Isso, gente, isso aí que ele está dizendo é o fundamento da vida. Você passar pela vida contra a vida é
Se você é inimigo da sua própria vida e da vida que te cerca, você vai ter desgaste permanente. É o mar batendo na rocha, né? Aquele desgaste da pedra e do mar e da pedra. Ao passo que, se você flui junto, se você se deixa levar e confia, você tem que ter confiança em você e no que vem, né? Agora, Paulo, quando você está no teu dia a dia, esses ensinamentos, eles participam, você se deixa, como Kim falou, ser esse canal, porque, por exemplo, eu estou hoje lançando 2 livros aqui. Para mim, escrever é isso, é exatamente o que o Kim disse para tocar, é uma coisa que flui por mim. E, ao mesmo tempo, você olhar o oceano, olhar a criação, olhar o universo, mostra que a gente é pequeno. Não é possível você sentir arrogância diante desse vislumbre, não é isso? Bruno, eu gostaria de ser assim, eu gostaria de dizer para vocês, olha, eu sou um verdadeiro monge que plana, né? Eu surfo 2 metros acima dos mortais e tal. Estou levitando. Infelizmente, eu sou arrogante, sou confuso, enfim, o que eu faço é tentar observar essas coisas, né? Acho que a experiência, o tempo de vida, contato com essas... Uma coisa maravilhosa que a gente tem fazendo o que a gente faz é que a gente está em contato com muita gente legal todo dia. Isso é uma dádiva, né? Eu entrevisto pessoas incríveis, eu passo um dia com o Jerry Lopes, outro dia... tive a honra, por exemplo, de passar um dia inteiro com o Oscar Niemeyer, entrevistar a Bruna, entrevistar um monte de gente legal, de idades, de tipos diferentes. Então, você vai aprendendo, vai absorvendo. O que eu faço é tentar observar o que está acontecendo e tentar reformar o gremlin estúpido que vive dentro de mim. Agora, esse gremlin é uma coisa assim, é o tamanho da... né? Porque o que ele faz de fabuloso também, ele criou o Prêmio Transformadores. O que é o Prêmio Transformadores? Deixa eu falar um segundo, aí você vai dizer. Claro. Ele fica com esse radar inacreditável que ele tem para a vida, né? Buscando gente que está fazendo alguma diferença. Pessoas do bem que estão sendo transformadoras. Explica isso melhor. Então, Bruna, em 2004, cara, tem uma historinha rápida, engraçada. Minha mulher, a Jéssica, está por aí. Um belo dia a gente ia viajar no fim do ano, em 2004, e ela falou, a gente vai sempre para o lugar que você escolhe, né? Que quer surfar, ou vai para algum lugar que tem onda, tal. Deixa eu escolher esse ano. Eu falei, legal, para onde você gostaria de ir? Sempre quis fazer um trekking no Nepal. Legal, faz tempo isso já, né? Não tinha tanta coisa de internet e tal, mas deu uma pesquisada, ela achou uma agência bacana lá, e a gente planejou uma viagem para o norte da Índia e Nepal, fazendo um trekking lá na Purna, lá, que é um trekking, mais ou menos, um trekking turístico forte, digamos, né? E aí, beleza, planejamos isso e tal, não sei o quê. Passou uns dias, já foi chegando perto da viagem, um dia ela chegou em casa, uma carinha assim, eu falei, o que foi? Eu falei, então, eu fui naquela astróloga que você não gosta que eu vá. Que ótimo. E o que ela disse? Ela falou, não, eu contei da viagem e tal, eu falei que a gente ia passar o seu aniversário na viagem. Ela falou, não tá bom. Eu falei, como não? Não, porque Nepal tá ruim, não sei o quê. Ela falou, não, e Paris, porque tem uma escala na volta, eu vou em Paris, a gente pode ficar lá. Tá? Paris está péssimo, Paris está uma loucura. E nada dava certo. Aí ela falou assim, e se a gente fosse para o Butão? A mulher nem sabia o que era isso, ficou até meio assustada com o nome e tal. E aí ela foi procurar no mapa e tal, e fez os cálculos, e falou, o Butão é perfeito, cara, é o lugar que a vida dele vai dar um salto quântico e tal. E ela me contando isso, eu falei, que inferno, né? Aí eu já imaginei que ia ser muito mais caro, muito mais difícil, que não ia acontecer nada com a minha vida. Aí ela me explicando, me convencendo, falou assim, não é que se a gente passar em Paris ou não é que você vai morrer rápido, nem que as coisas vão para o brejo e tal, mas vai meio devagarzinho. Eu falei, já está indo devagar, se isso acontecer, né, vai ficar uma desgraça. Bom, aí fomos para o Butão, compramos uma extensão lá para o Butão e tal. Para quem não sabe, hoje isso é mais conhecido, na época era menos, mas o Butão é uma espécie de uma experiência, né, num paísinho pequenininho, do tamanho de Santa Catarina, incrustado nos Himalaias, espremido entre a China e a Índia, né? Um reininho,
que por habilidade política não foi anexado nem por um nem por outro. E lá existe um processo, eu não vou contar a história que é meio longa, mas eles fazem a gestão do país através, não do PIB, mas do FIB, né? Felicidade Interna Bruta. Né? A lógica de gestão é orientada pela qualidade de vida e não pelas reservas do Banco Central. Tá? É uma maravilha de mudança de ótica, né? A perspectiva muda de lugar. Muito. Bom, aí eu já sabia disso, fomos perguntando para as pessoas, tá? Achei um livro lá, que era um compêndio de estudos sobre essa lógica, feitos por intelectuais do mundo inteiro, num simpósio que tinha acontecido um ano antes. Eu comprei o livro, mas como souvenir, porque era desse tamanho, todo em inglês. Eu nunca vou ler isso aqui, mas... Aí cheguei no quarto, eu vi que eram papers, sabe? Eram artigos de 20 páginas. Tá? Eu comecei a ler e tal. Falei, porra, isso é tudo que a gente sempre quis tratar e sempre tratou na TRIP, só que de forma acadêmica, testado num país. Né? Isso é muito legal. Aí eu voltei. De lá em 2005, a gente fez uma espécie de lista das coisas que a gente queria, que a TRIP fosse agente para divulgar aquelas ideias, aquelas crenças. Né? 2 anos depois, a gente ia fazer, aliás, no ano seguinte, a gente ia fazer 20 anos da TRIP e queria comemorar, porque é difícil para caramba, num país como esse, você ter uma empresa independente de cultura que dure 20 anos. Então, a gente falou, pô, vamos comemorar isso. Tal. O que a gente faz? Um show? Nada a gente achava legal, as ideias eram todas meio batidas e tal. Até que a gente teve uma outra ideia batida, que é fazer um prêmio. Né? Porque prêmio de revistas que, puta, desde as tábuas da lei já tinha um prêmio. Mas a gente teve uma sacada que foi muito legal, modéstia à parte, que foi de premiar o outro, né? Não da gente premiar, sei lá, os nossos clientes, nossos fornecedores, a gente mesmo, né? Ou quem vendeu mais, ou quem é mais bonito. A gente falou o seguinte, pô, vamos procurar no Brasil as pessoas que já sacaram essa lista de prioridades antes da gente, que já estão fazendo isso, vamos homenagear essas pessoas, porque, em geral, elas não aparecem. Elas não São têm... os tais heróis anônimos que a gente estava falando exatamente um pouquinho antes dele chegar. Aí, para encurtar, nós tivemos essa ideia de premiar 10 pessoas do Brasil que perceberam que as coisas só vão estar legais quando estiverem legais para todo mundo. Então, elas começam a trabalhar para o outro. E aí elas descobrem que a melhor remuneração do mundo é quando você realmente viabiliza uma vida com menos sofrimento para alguém. Então, a gente começou a homenagear 10 pessoas assim, não sabia o que ia acontecer, foi um puta sucesso. Imediatamente a gente teve patrocinadores bons, eu nunca sonhei que a gente fosse ter. A astróloga tem razão. Tinha razão. Pois é, tudo isso para chegar nisso. A Jéssica teve a manha de me levar para esse lugar e tal, e foi uma alavanca mesmo. Como negócio é ótimo. Agora vou contar uma coisa para você, uma curiosidade para vocês. A gente está preparando a Rede Felicidade há 1 ano, mas a Rede Felicidade, embora esteja ativa, sendo preparada há 1 ano, as jornadas de conhecimento nasceram no Butão. Junto, e deve ter um grupinho aqui do Butão também. Nós fomos para o Butão, a família foi para o Butão. Essa astróloga deve ter uma agência de turismo, né? Certeza. Mas eu não fui na mesma astróloga, viu? Não fui nela. Não, Conta um pouquinho. Então, a gente foi no Butão e a gente teve a incrível, boa fortuna de ter um dia onde o cara que foi o criador desse programa da Felicidade Interna Bruta, que o nome dele é Kama Ura, deu uma palestra para a gente o dia inteiro e explicou. Ele mostrou como era feito, mostrou assim como era difícil, inclusive, porque é um país montanhoso, que tem povoados distantes e tal, e assim, eles mandam representantes, e não é assim, você recebe um negócio no correio e preenche e manda. Não, eles passam de 3 a 4 horas com cada pessoa, pessoas treinadas vão lá, fazem essa troca. Então, assim, é uma coisa realmente muito profunda, sabe? E que gerou no país uma consciência e uma energia assim de, sabe, as pessoas realmente sentem e sabem que o governo do país delas está lá para elas, né? Então assim, fica todo mundo, em vez de ter aquela onda contra, fica todo mundo numa onda positiva. E isso, uma consciência positiva. Uma consciência positiva que reflete no país. Você sentiu isso lá? Eu senti, e é incrível como lembra Brasília, né? Olha, vocês desculpem, mas se tem para mim uma explicação de felicidade, é a gente se divertir e não se levar muito a sério, né? Então, vocês desculpem eu estar brincando tanto aqui, mas eu acho que é uma
um jeito da gente celebrar a ideia de felicidade, né? E sobre a ideia de felicidade, eu quero dizer o seguinte, no nosso trabalho, lá na Trip, a gente lançou, logo depois dessa história que eu contei do botão, nós lançamos uma campanha, talvez alguém lembre, que já faz bastante tempo, a gente espalhou pela cidade uma foto de um cara, um agricultor, desdentado, sorrindo, com um sorriso de orelha a orelha, muito sincero e verdadeiro, de alegria. Cheio de marca na cara, aquela cara todo marcada, enrugado, mas muito verdadeiro. Escrito, você é feliz, interrogação. Só, não tinha nada de vender nada. Tal. Era uma instalação, era uma intervenção que a gente fez. Na época podia fazer em pena de prédio, aquelas imagens gigantes nas laterais dos prédios, a gente fez na Paulista e tal. Foi muito divertido, foi uma primeira mexida, talvez, com essa ideia da felicidade no tempo contemporâneo, aí, nessa época. Tal. E uma coisa muito importante que a gente fez, né, foi sempre lembrar da tristeza, da frustração, da angústia, como componentes de uma ideia de felicidade, né? A gente nunca se deixou levar pela tentação de uma idealização, de um estado permanente, claro, de gozo, de curtição e tal, que é um pouco assim o que você vê em algumas iniciativas menos sérias, né, por aí, uma certa industrialização, claro, né, do êxtase permanente, de um estágio que evidentemente não existe, né? Acho que a vida, eu brinquei aqui, a gente estava brincando ali com aquele morango, né? Eu peguei um morango tão bom que eu falei, pô, a felicidade é isso aqui, né? Mas até o morango, se a gente quiser fazer aqui uma poesia de botequim, aqui, uma filosofia de botequim, até o morango é azedo e doce, né? Claro. Eu sempre falo isso para as pessoas quando falam de felicidade, não significa alienação, não significa você falar que está tudo lindo, que está tudo não sei o quê, você não sabe. Não, pelo contrário, é você incorporar a sua tristeza, porque as pessoas têm muito medo da tristeza, e a tristeza é tão linda quanto a noite para o dia, quanto a sombra e a luz, quanto esses opostos. O mundo é dual, a gente tem que conviver com o dualismo. A gente ter melancolia pode ser uma coisa muito criativa. A minha poesia, ela não vem de momentos só de euforia, ela vem de momentos duros, momentos que eu sofro profundamente. Agora, eu me deixo sofrer. Esse canal, eu permito que eu seja um canal de sofrimento para criar alguma coisa que possa ir além de mim e fazer bem para uma porção de pessoas. Eu acho que esse não é isso? Não, exatamente. E eu acho que aí o lindo da vida é essa alquimia, sabe? A felicidade é você saber que você tem a oportunidade de transformar o seu sofrimento, a sua dor, os seus desafios numa coisa bonita, que aquilo vire a sua motivação para você fazer uma mudança na vida, né? Eu acho que felicidade é quando você é capaz de abraçar esse gremlin estúpido, arrogante, sem vergonha que mora em você, acariciar ele e manter ele na caixinha. Eu acho que se você consegue encarar isso, cuidar bem, ele fica calminho, fica que nem aqueles gremlinzinhos domesticados. E aí ele adora dizer que ele é um gremlin domesticado, mas ele é um cara, é um gremlin maravilhoso. Muito obrigada, Obrigado, Paulo. pessoal. Muito Obrigadão. obrigada. Boa tarde aí. Eu amei. Quem quiser fazer pergunta para o Paulo, entra na rede, pergunta, que eu vou obrigar ele a responder tudo. Eu respondo sim, só a gente não trabalha com crítica, então, por favor, só elogios. Amei, não mesmo.